o que eu vou falar aqui interessa para nós, porque nós estamos vivendo no Brasil, né? E eu vou dar a minha opinião, o que eu acho do Bolsonaro, o estado atual do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro perdeu uma grande oportunidade quando ele estava na presidência de fazer algo para o nosso país. Ah, mas ele não fez? O que deveria ser feito ele não fez. Ele governou bem? Com certeza governou bem. Foi a melhor governança que nós tivemos. Para você ver aí a contradição, né? O que ele deveria ser feito para melhorar o país, para tirar esse pessoal aí do poder, ele não fez. Mas ele governou bem no período dele? Claro que governou. Foi o melhor governo que nós tivemos, sem sombra de dúvida. Basta você ver os números. Mas e daqui para frente? Como é que eu vejo isso? Eu vejo que a época do Bolsonaro passou. Ele não vai voltar mais ao poder. Eu acredito que não volta mais. Porque ele quebrou certas regras de Deus, em primeiro lugar, né, que aqui é um canal que nós fala das coisas de Deus. Prometeu levar a nossa embaixada para Israel, não cumpriu. E também usava o nome de Deus de tudo quanto é forma, sem refletir nesse nome precioso. E aí nós vimos o que está acontecendo com ele, né? Tantos inimigos se levantando e prevalecendo contra ele, e agora esse problema de saúde. Eu acredito que o Bolsonaro não vai ter, ele não vai muito longe em sua vida. Eu não desejo isso de forma alguma. E se ele voltasse para ser candidato e não tivesse ninguém melhor, que eu acredito que não tem ninguém melhor do que ele, eu voto nele novamente. Mas o que eu estou falando aqui é as percepções que eu tenho, e aí eu estou levando você a pensar. Quando ele estava no governo, que ele tinha a caneta na mão, o poder na mão, ele não fez nada, imagine agora. Você acha que ele consegue fazer alguma coisa? Ele apenas fortificou, através de suas decisões erradas, fortificou seus inimigos. Ele deixou o inimigo tomar as trincheiras e se fortificar. E agora, e além disso, tem o lado espiritual também, que o Bolsonaro nunca foi um filho de Deus de verdade. Embora ele confessasse, mas nunca nasceu de novo. Esse é o problema. E Deus, eu já fiz o vídeo, foi Deus que tirou ele de lá. Ah, mas teve fraude, não importa. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver quais são os caminhos de Deus. Deus usa até a fraude para isso, né? Embora, se Deus usa isso, permitiu isso, na verdade, e Deus não se torna culpado com isso. Culpado é quem fez as artimanhas. E então, meus amigos, o nosso ex-presidente, ele não volta mais ao poder. Essa é a minha percepção. Pode ser que eu esteja errado, porque eu não estou fazendo profecia nenhuma. Estou apenas dando a minha opinião. Ele foi um bom governante? Foi um bom governante. Mas ele fez o que deveria ser feito para nos livrarmos do que estamos hoje? Não fez. Ficou preso às quatro linhas e, de uma certa forma, eu dou razão para o Silas Malafaia. Silas Malafaia, que é homem afoito que fala, né? Mas nessa parte aí eu dei razão para o Silas, sim. Depois o Silas teve que voltar atrás. Mas o presidente está aí, sofrendo as consequências daquela facada. E o problema do nosso ex-presidente é que ele se deixa se embriagar pela popularidade. Ele fica embriagado e não volta atrás, não delega todo o seu prestígio para outros, ele não delega. Poderia pensar, ele falou, não, se não for eu, não é mais ninguém. Então aí já demonstra uma certa característica de um homem que quer o poder porque quer de qualquer forma, né? Custe o que custar. Mas em primeiro lugar ele deveria se converter. Deus não se deixa impressionar por pessoas que andam falando Deus acima de tudo, de todos. Deus não se impressiona com isso. Deus olha lá o coração. E pelas coisas que andou acontecendo com ele, nós vemos que a mão de Deus pesou sobre ele. Pesou. E esse homem é um homem menos ruim, né, vamos dizer assim, do que os demais que estão aí.
Porque se ele fosse para a palavra de Deus, ele seria um homem equilibrado, ele seria um homem sábio nas suas decisões. Ele não foi, ele é muito precipitado. Então a gente vê aí uma incoerência, né? Interessante, assim, uma incoerência esquisita. Foi um bom governante, mas não fez o que deveria ser feito. E o tempo dele passou. Por mais que ele esbraveja, fala, ele não vai voltar mais à presidência. Essa é a minha percepção, né? E nós vemos também que ele é um homem tolo. Bolsonaro é um homem tolo. Ele, nas suas palavras, né, ele desprezou a palavra de Deus. Eu fico observando as palavras dele, né? E não sabemos como anda o relacionamento dele com a esposa dele. Será que é só de fachada? Porque ele é um homem que nós vemos ainda que é um homem que não tem muita habilidade. Ele se desestabiliza com muita frequência. E se ele chegar um dia a voltar, né? Porque foi Deus que permitiu, mas pelo que eu vejo as ações dele, não acho que ele vai voltar ao poder mais, porque ele perdeu uma grande chance. Tinha tudo na mão, esse homem jogou fora e agora está correndo atrás, e nós estamos vendo isso, né? Eu espero que ele se recupere. A gente espera, a gente não fica, eu não fico torcendo, porque eu votaria nele novamente se não tivesse alguém, se Deus não levantasse alguém melhor do que ele, mas não temos. No momento nós não temos pessoas melhores do que ele, né? Eu votaria nele novamente, com toda certeza, do que com esse que está aí. Mas é uma coisa que nós devemos olhar, e olhar pelo mundo espiritual, pelo prisma da palavra de Deus. Infelizmente, nosso país está debaixo de ira de Deus e de juízo de Deus. Esse governo que está aí é juízo de Deus. Esses poderes que estão lá em Brasília sobre nós é juízo de Deus. O STF, juízo de Deus. Esse Congresso Nacional é juízo de Deus. Esses homens perversos é juízo de Deus. Deus usando esses homens para nos castigar, para fazer leis que vai nos oprimir. E quanto a nós aqui, que somos filhos de Deus, Deus vai nos guardando. Vamos sofrer as consequências junto, claro, mas Deus vai livrando individualmente os seus filhos, né? Então faça essa reflexão. Você que está do outro lado aí, pense comigo, raciocina o que eu estou falando, usa um pouco, porque senão, você, não, porque não sei o que, você é anti-bolsonarista, não sei o que, você está falando contra. Estou falando a real. Se você for uma pessoa que não pensa direito, você vai cair no mesmo pecado do outro que nós acusamos, que é a esquerda, né? Pode chamar que o outro é ladrão, que eles não acreditam. Mesmo que ele venha falar, eu sou ladrão, eu roubei. Não, você não falou, foi linguagem de figura, você está delirando, você é honesto sim, você é o mais honesto de todos os governantes, de todos nós, do que de todo o Brasil inteiro. Você é mais honesto, você está falando, você não está bem. Vamos cuidar de você, né? Senão nós vamos se tornar igual a eles. Só muda o nome. Direita para esquerda, né? Só muda isso. Mas a cabecinha é a mesma coisa. Espero que você tenha entendido essa reflexão aqui. E espero que o Jair Messias Bolsonaro se converta. Embora ele já leu todinhas as escrituras, segundo ele. Mas se não se converteu até agora, meus amigos, é meio difícil, eu acho, viu? Mas para Deus nada é impossível. Para o homem pode ser impossível, mas o poder ele cega as pessoas, essas bajulações cegam as pessoas. É o caso do Jair Messias Bolsonaro.